E aí a gente chega lá no que é a inteligência emocional. Então, quando a gente compreende a emoção, né, que é um processo automático, químico, neural, é uma reação instantânea que a gente tem para defesa e para preservação da espécie, né, que é muito lá, voltando lá os nossos ancestrais, né? E daí, quando a gente tem a questão do sentimento, e que esse sentimento, né, o que eu penso em relação a essa emoção, quando eu paro e penso sobre a emoção, o comportamento que gera, então o que é inteligência emocional? Né? Como é que ela vai favorecer uma liderança? Né? Como é que ela vai favorecer o seu desenvolvimento na posição de líder? Tá? Então é isso que a gente vai falar um pouquinho agora. Né? Então, a inteligência emocional é o quê? Se a gente não tem condições de ter ação sobre a emoção, o que, que nos resta? Nos resta pensar, sentir. Por que é que eu tenho, por que é que essa emoção foi desencadeada em mim nessa situação? O que, que ela remete? O que, que ela lembra? O que, que ela faz eu temer? Por que, que ela me causa irritação, raiva, né? E esse sentimento, normalmente, ele está associado a você. Às vezes a gente fica com raiva de uma situação que o outro não tem nada a ver. É uma emoção que a gente não está sabendo administrar. Então, a primeira coisa, a inteligência emocional é eu ter consciência do meu processo emocional, né? Por que que gatilhos são acionados na minha emoção e me causam raiva, me causam medo, me causa falta de paciência, me causa alegria, me causa tristeza, me causa escassez. Então, né, o que desencadeia, né? Eu me conhecendo, então o autoconhecimento é super importante. E o que é auto se conhecer, gente? É você parar e pensar sobre a sua emoção. Quando a gente não pensa, porque olha, o pensamento, ele é uma qualidade exclusiva do ser humano. Se eu tenho uma reação sobre algo e eu não penso, eu estou me negando a minha qualidade humana, racional, de pensar sobre o que eu estou do que eu estou sentindo em relação àquela emoção. Então, por que, que eu não paro e não penso? Mas por que, que eu estou nervoso? Por que, que isso está me irritando? Por que, que eu estou com medo dessa situação? O que, que de fato me causa tristeza? E de repente, né, o que é que me fez tão feliz para que eu possa ativar isso mais vezes, né? O que me trouxe essa alegria? E normalmente a alegria, a gente tem alegria quando a gente serve as pessoas, quando a gente ajuda o nosso próximo. Então, é importante a gente parar e pensar, mesmo no momento, né, de alegria, de entusiasmo, pensar o que, que me causa essa alegria, esse entusiasmo. E eu queria dizer para você que entusiasmo significa Deus dentro de mim. Então, o que, que é divino? É um sentimento divino, assim como a alegria, porque a alegria é produtiva também. Então, quanto mais você compartilha, quanto mais você ensina, quanto mais você ajuda, quanto mais você faz o bem, quanto mais você auxilia as pessoas, mas você tem esse limite. E por que não produzir? Sabe o que acontece? A gente joga contra a gente o tempo todo, porque a gente não pensa em relação às nossas emoções. Então, a inteligência emocional, em primeiro lugar, é você entender o seu processo emocional, né? E o processo emocional do outro, conforme você se relaciona com ele. E quando você se relaciona com o outro, o que, que você faz? Para você se dar bem. Você precisa conviver com ele, entender as referências desse outro, né? E não ter o julgamento, né? Não acreditar que o seu grupo de crenças, o seu conjunto de crenças, né? De valores e princípios devem ser o mesmo que do outro. Então é você baixar o julgamento, né? E conhecer o outro assim como ele é. A segunda coisa, né, a segunda definição aí de inteligência emocional, o segundo processo, é você compreendendo as suas emoções, né, o seu processo emocional, como é que você age diante da situação. Então aí, neste momento, que é a parte comportamental, a gente consegue ter uma interferência. Então, na emoção, eu não interfiro. A gente até brinca. Aceita que dói menos, né? Hoje tem essa afirmativa aí. Aceita que dói menos. Vai sentir raiva? Vai.
E eu vejo pessoas, muitas vezes, que tá assim, fica triste porque sente raiva, fica se culpando porque sente raiva. Gente, raiva é um processo emocional, automático, natural, que tem a ver com as suas referências formadas lá na primeira infância. Normalmente até os 7 anos, quando foi construído aí o seu caráter, né? Como é que você teve aí a sua relação com os seus pais, né? Com a sua família, como é que você era estimulado, como você era reprovado. Então, isso tem muito a ver com a sua infância, mas a boa notícia é que a gente cresceu, que a gente se desenvolveu, que a gente chegou no mercado de trabalho e que agora depende de nós mesmos. Não dá para ficar lá, sabe, vitimizando, né, numa posição de vítima, mas é que eu passei por isso, eu passei por aquilo. Meu querido, você cresceu, você chegou num ponto onde você chegou, inclusive na liderança, você tem características maravilhosas para estar onde você está, você é um ser humano único e você precisa aprender a lidar com as suas emoções, né? Então, em primeiro lugar, você não consegue controlar a emoção. Você vai sentir raiva? Vai. Você vai sentir medo? Vai. Você vai sentir tristeza? Vai. Você vai sentir nojo, rejeição, algo sim, mas como você se comporta diante dessas emoções que vai fazer com que você tenha sucesso ou que você não tenha sucesso, que você seja uma pessoa querida ou que você seja uma pessoa intolerável, né? Então eu acho que assim, vai depender, é muito importante a gente ter essa consciência, vai depender muito de quem você, de como você quer ser visto. Então, por exemplo, eu quero ser visto como uma pessoa intolerante, eu quero ser visto como uma pessoa que não propicia o diálogo. Eu quero ser visto como uma pessoa que não oferece um ambiente seguro para as pessoas da minha equipe. Eu quero ser alguém que não ajuda, que não contribui, que não ensina, que não colabora. Eu acredito, assim, eu tenho certeza que ninguém, nenhuma liderança neste mundo levanta todos os dias para trabalhar com esse intuito. A gente levanta para fazer o nosso melhor. E aprendendo a lidar, né, com o nosso comportamento diante das nossas emoções, é que a gente vai ser mais leve, vai ter uma vida mais equilibrada, vai evitar aquelas horas extras de trabalho, porque, gente, tudo que demanda mais da gente é porque as nossas emoções interferiram. Então, eu vejo muitos profissionais que ficam, às vezes, né, até mais tarde, trabalhando 2, 3, 4 horas a mais do seu horário normal, e muitas vezes é porque ele tem que retomar aquilo que ele perdeu de tempo, porque ele não quis compreender, né, a si mesmo e o outro, e não quis fazer concessões que seriam mais inteligentes se ele fizesse, mas ele fica assim, não vou ajudar porque ele que tem que se virar, ele que tem que fazer. Mas se você ajudar, você vai ajudar inclusive você. Vocês já ouviram aquilo? Me ajuda a te ajudar? É isso. Um líder, ele precisa ajudar as pessoas a ajudarem ele. É um líder influente, ele tem essa preocupação. Ele quer influenciar as pessoas para o melhor, para elas fazerem o melhor que elas podem, porque ele procura fazer isso também. Né? Então, me ajuda a te ajudar. Então, ajuda a sua equipe. Como? Em primeiro lugar, procurando entender o seu processo emocional.